Eu gostava de, antes de mais, porque foram ditas algumas coisas que não correspondem à verdade, de dar duas notas. O PSD, o Sr. Deputado Pedro Duarte, disse-nos que todos os grupos parlamentares aprovaram a sua concepção de avaliação. Eu gostava já de clarificar que se todos os grupos parlamentares é só o PSD e o CDS, tem toda a razão, que foram os únicos que votaram a favor. Os restantes partidos não fizeram. Foi aprovada, mas não teve o consenso de todos os partidos. Sobre a avaliação, começo já por essa questão que foi levantada. O PCP tem mantido uma posição ao longo destes últimos 6 anos, particularmente, desde o Estatuto da Carreira Docente e depois, quando se conhece o regime de avaliação, que não passou pela apresentação concreta de uma proposta, toda ela já construída. O PCP tem um conjunto de princípios que julga que deveriam ser aqueles a vir a ser aplicados num sistema de avaliação para a docência, para o desempenho docente, e que, no essencial, visam garantir que qualquer instrumento de avaliação sirva sempre para melhorar a resposta do sistema, seja do professor, seja da escola, porque, mesmo do ponto de vista da mera avaliação de desempenho, mesmo sendo aqui o mais terra a terra possível, o que é que interessa a um pai ou a um aluno que o seu professor não progrida na carreira se for mau professor? O que ganhou o aluno? O que ganhou o pai? Tudo bem, o professor não conseguiu cumprir os seus objetivos, não progride na carreira. Ah, bem. E então? O que é que a escola ganhou com isso? Parece-nos que talvez perca muito mais do que ganha. E o que é, independentemente, o que é importante dizer-se, independentemente do conteúdo propriamente dito dos sistemas de avaliação, se devem ser mais burocráticos, menos burocráticos, com componente externa, sem componente externa, a grande questão para nós neste momento, tendo em conta que estamos numa altura de campanha eleitoral, é o objetivo da avaliação. E quem subscreve este memorando, que está comprometido com aquilo a que chamam o corte de despesas na educação, que está comprometido com a continuação do esforço, como eles lhe chamam, de contenção de custos com o pessoal na educação. Não pode vir dizer que quer uma avaliação que não sirva exatamente para os mesmos objetivos que a atual serve. Ou seja, limitar a progressão na carreira, instrumentalizar o professor e garantir o seu alinhamento numa hierarquia clara e expressa. Pode ser uma avaliação até muito expedita. Pode até ser uma coisa muito simples. O efeito vai ser exatamente o mesmo. Para nós, a grande questão agora, neste momento, tendo em conta que é bastante provável que os contornos da avaliação se possam vir a alterar, o que importa é quais são os objetivos que lhe irão presidir. Mega-agrupamentos. Sobre os mega-agrupamentos, a posição do PCP foi sempre muito clara. Aliás, o PCP apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução, esse sim que mereceu o apoio de todos os partidos, menos do Partido Socialista, tal como outros projetos de resolução de outros partidos que recomendavam a suspensão da aglutinação das escolas, dos encerramentos e da constituição de mega-agrupamentos. Aliás, na altura, feitos, como este Governo fez várias coisas de forma profundamente marginal, portanto, à margem da lei, sem cobertura legal, num processo pejado de ilegalidades, sem qualquer respeito pelas populações, sem qualquer respeito pelas escolas, pelas comunidades educativas, porque, como sabem, a lei que vem permitir a constituição destes novos agrupamentos sai depois, quase uns valentes meses depois, de se ter começado a fazer no terreno a reorganização, ou o reordenamento, como o PS lhe chamou. O PCP opôs-se a isso desde o princípio e fez uma proposta que foi aprovada e que o Governo, para variar, não respeitou, tendo em conta que vinha da Assembleia da República, esse órgão de soberania chato, onde todos falam, que dizia uma coisa muito simples: suspender de imediato todo este processo de encerramento de escolas a eito, de aglomeração das escolas a régua e esquadro, porque isto é muito bonito o Sr. Deputado Bravnik dizer que acha que deve ser pensado caso a caso, que deve ser ter em conta a variedade das condicionantes no terreno, mas o que é certo é que aquilo foi um compasso em torno das escolas, X quilómetros, encerra, está a andar, mete os miúdos no autocarro. E apresentámos um projeto que dizia mais, que o Governo deveria ter um instrumento de planificação, o Governo do Estado deveria ter um instrumento de planificação da rede escolar. Nós planificamos a rede de estradas, nós planificamos, às vezes mal, planificamos a rede viária, também pode ser mal, planificamos o ordenamento do território, planificamos a rede de saúde, ou pelo menos o deveríamos fazer, e não há um instrumento de planificação do território no que toca à educação. Ou seja, pura e simplesmente o Estado, o Governo, entende que se as pessoas estão a sair do interior, nós devemos fechar as escolas.
fechar os postos de correio, fechar a segurança social. Não é criar as condições para popular, criar uma rede para popular, para ocupar, para fazer aquela zona do país não ficar transformada num deserto. Não, é pura e simplesmente reagir. E, portanto, propusemos ao Governo que apresentasse uma carta educativa nacional que, em termos de longo prazo, apresentasse qual é o objetivo, para que esse objetivo pudesse ser discutido democraticamente e para que pudesse ser sendo aplicado de forma gradual. Obviamente, o Governo, pura e simplesmente, continua a encerrar escolas, foram já quase 5 mil, certamente virão aí mais encerramentos, mais mega-agrupamentos. O PCP não entra na discussão dos números, se bem que todos os estudos mais ponderados apontam para que uma estrutura com mais de 600 alunos perde rendibilidade e rentabilidade em todos os aspectos pedagógicos e mesmo agrupamentos. Portanto, não têm que estar no mesmo espaço, não é uma proposta, estou apenas a lançar um dado que tem vindo a ser escondido e que é o que vem na maior parte dos estudos sobre esta matéria, que acima de 600 alunos não só se perde capacidade pedagógica, como mesmo capacidade de gestão e de eficácia na gestão, que é um termo tão querido do PS, que até serve para cilindrar a democracia na gestão. Sobre o parque escolar, o PCP foi o único partido que propôs a extinção da empresa, da Parque Escolar, que é uma empresa que, de forma muito oportuna, aqui foi colocada, está na linha da privatização. Não podemos ter a mínima dúvida que as imposições que vão sendo feitas ao país e a capitulação que os governantes têm vindo a demonstrar é no sentido da privatização, é no sentido do Estado minimalista, do Estado de peso-pluma, que PSD e CDS advogam insistentemente e que o PS finge não gostar, mas que aplica disciplinadamente. E, portanto, nós entendemos que a responsabilidade da gestão do parque escolar é do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tinha os recursos humanos para o fazer e não os utilizou, deixou durante mais de 3 décadas degradar-se o parque escolar ao ponto da insustentabilidade para agora justificar uma medida da mais absoluta irracionalidade, que é a do enterramento. Enterramento não, porque aquele dinheiro vai sempre para as mãos de alguém, não é? Para uns poucos grupos económicos que se abarbataram a milhões e milhões e milhões, que agora engrossam a nossa dívida pública. Eu gostava de falar só dos professores contratados. Os professores contratados... já agora, pronto, PSD, CDS e PS votaram contra a extinção da Parque Escolar numa altura em que, quando se falou disso, ainda não significaria tudo aquilo que o Pedro Duarte agora teme, nomeadamente o aumento dos custos, que eu não vejo como, porque a Parque Escolar já se abarbatou até ao edifício da 24 de Julho do Ministério da Educação. Portanto, a reversão desse património para o Estado não pode agravar a dívida, não é? Portanto, sobre precariedade. O PCP propôs, como sabem, um regime que julgamos ser, aliás, o único aceitável. O único aceitável. Se o horário abre, vamos abandonar a lógica do professor que está há 10 anos. É importante, mas vamos abandoná-la. Vamos centrar-nos na necessidade. Se a necessidade se verifica por mais de 3 anos, até à luz do Código do Trabalho, ela é considerada uma necessidade permanente. Portanto, se há um horário que abre por mais de 3 anos, esse horário é uma necessidade daquela escola. E, portanto, aquela escola tem que ter a possibilidade de colocar esse horário a concurso. E, portanto, tem que haver uma vaga a concurso nacional por lista graduada para que entre um professor naquela vaga. Ora, isto é uma lógica que se centra no preenchimento da vaga e não, obviamente, no professor. Mas que ao resolvermos uma, resolvemos imediatamente a outra e garantimos que apenas ficarão, por via da oferta de escola ou outras formas de contratação mais precária, as necessidades efetivamente transitórias, que é o contrário do que se passa hoje. Eu julgo que esta é a única solução. O PCP não rejeitou as restantes porque, quer dizer, eram de facto melhores do que está hoje, porque hoje não há absolutamente nenhum regime de vinculação e o Estado não tem a obrigatoriedade, ou pelo menos tem, mas não a cumpre, de abrir as vagas, mas as proposições antagónicas nem sempre são contraditórias. O aluno escolhe a escola ou a escola escolhe o aluno. Neste caso, é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Não há aqui nenhuma liberdade, porque se o aluno ou a família escolhe a escola, significa que escolhe até às capacidades da escola e a escola determina as suas capacidades. E como se determina quem entra? Portanto, não existe nenhum engano em torno disto. Não há liberdade. A liberdade é um conceito de classe.
E quando estamos a falar desta liberdade, é a liberdade do rico escolher onde põe o seu filho e a liberdade do pobre escolher em qual das escolas más põe o seu filho. Porque as escolas vão sofrer a hierarquização que já sofrem, a elitização que já sofrem e poderão, inclusivamente, obviamente, agravá-la. Eu julgo que sobre isto é importante dizer, citando um até não comunista, que o pensamento que não age ou é aborto ou traição. E o PS sobre isto pensa muita coisa. Agir é que está quieto.